Em nome do bom pastor Jesus. Amém. A atividade pastoril era muito comum nos tempos bíblicos e por isso, em diversos momentos, a Bíblia usa essa atividade para ilustrar a relação de Deus para conosco. Mas por que será que a Bíblia usa justamente a atividade pastoril? Primeiro, porque era uma atividade muito familiar para a maioria das pessoas naquela época. E em segundo lugar, porque a relação de um pastor com o seu rebanho era muito próxima, poderíamos dizer até mesmo íntima. Um pastor praticamente vivia em função do seu rebanho. O pastor, ele era o responsável por prover água e alimento para o seu rebanho. Era ele quem guiava o seu rebanho por caminhos seguros, protegia o seu rebanho do ataque de animais selvagens, de ladrões, cuidava das suas ovelhas quando uma delas se machucava. Tudo isso era responsabilidade do pastor. As ovelhas são animais extremamente frágeis, por isso elas são muito dependentes do pastor. E diante dessa breve explicação da atividade pastoril, nós já podemos entender porque a Bíblia usa tanto ela para ilustrar o relacionamento de Deus para conosco. Tudo que um pastor faz por suas ovelhas, Deus faz por cada um de nós. E Deus faz isso de maneira perfeita, de maneira plena. Um pastor, ele pode falhar em relação ao seu rebanho, mas Deus jamais falhará em relação a nós. E o Salmo 23 é um belo exemplo desse cuidado. Um cuidado que se estende desde o início da nossa vida. Toda a nossa jornada terrena e termina com a nossa recepção naquele grande banquete celestial e eterno. Os 3 primeiros versículos do Salmo 23, eles ressaltam essa provisão de Deus, esse cuidado de Deus, que não nos deixa faltar absolutamente nada. Talvez não tudo aquilo que nós gostaríamos, mas tudo aquilo que nós verdadeiramente necessitamos para a vida neste mundo. E principalmente aquilo que nós precisamos para a eternidade. O versículo 4, o versículo central do Salmo 23, ele nos traz o conforto de sabermos que nós temos um Deus que está conosco em todas as situações. Um Deus que não nos desampara nem nas situações mais difíceis da vida. E por isso o salmista diz que não há nada o que temer. E os 2 versículos finais são uma pequena amostra da grande abundância que existirá na festa celestial que nos aguarda na eternidade. E por tudo isso, por tudo que o Salmo 23 descreve, Deus de fato é o nosso pastor por excelência. E todo esse cuidado, essa provisão, essa proteção e orientação de Deus para conosco se tornaram efetivamente concretos e reais na encarnação, na vida e na obra do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que no Evangelho de hoje nós ouvimos o próprio Jesus falando de si mesmo como o bom pastor. Jesus no texto até faz uma distinção entre o pastor e o mercenário. Infelizmente, na atividade pastoril existiam aqueles pastores que não se importavam com o rebanho, que só queriam receber o salário e na primeira situação de perigo, eles simplesmente abandonavam o rebanho. Mas Jesus, quando fala da nossa relação com Deus, da nossa vida espiritual, Ele não apenas diz, mas de fato a gente sabe que Ele foi até as últimas consequências pelo seu rebanho. Ele deu a sua própria vida por amor de cada um de nós e por isso hoje nós somos suas ovelhas. Nós pertencemos ao seu rebanho. É a fé em Jesus Cristo que nos coloca dentro desse grande rebanho. Nesse rebanho que é a igreja cristã, onde recebemos tudo aquilo que realmente necessitamos, o necessário para a vida nesse mundo, mas principalmente aquilo que é de fato necessário e indispensável, o perdão dos nossos pecados, porque é esse perdão que nos garante a salvação eterna. Às vezes, é verdade também, e nós precisamos reconhecer isso, nós somos ovelhas rebeldes. Às vezes nós nos julgamos também autossuficientes. Muitas vezes queremos também trilhar os nossos próprios caminhos e assim nos afastamos da segurança protetora do bom pastor. Mas o bom pastor não desiste das suas ovelhas. Tem até aquela parábola que Jesus conta do pastor que tinha 100 ovelhas, deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu.
E Jesus faz isso. Ele não desiste, ele vai ao encontro, mesmo que às vezes nós resistamos. Sim, nós às vezes resistimos, mas ele sempre de novo continua vindo ao nosso encontro. E ele faz de tudo para nos trazer de volta. Nem que para isso ele precise usar o seu cajado. Nem que para isso às vezes ele tenha que dar uma cajadada. E aí nós precisamos também, considerando o contexto da atividade pastoril, o cajado que o pastor usava não apenas era usado para ele se apoiar, mas também para dar uma cajadada naquelas ovelhas que queriam se afastar do rebanho. E óbvio que quando o pastor dava uma cajadada na ovelha, a ovelha berrava porque aquilo doía. Mas aquilo era para o bem das ovelhas. Era para que as ovelhas não se afastassem dos rebanhos, porque se ela se afastasse, certamente ela estaria sujeita a grandes perigos e poderia inclusive ser devorada por animais selvagens. E as cajadadas que Deus nos dá em nossa vida, elas costumam se manifestar por meio de adversidades que enfrentamos. Deus, ele não intenta o mal contra nós. Muitas vezes, os problemas que enfrentamos podem até mesmo ser consequências de escolhas erradas que fazemos. Mas Deus, ele pode usar até essas nossas falhas a nosso favor, fazendo com que através disso, através dessas consequências desagradáveis que nós às vezes sofremos, possamos reconhecer que nós jamais seremos autossuficientes, que jamais seremos independentes. Pelo contrário, seremos sempre totalmente dependentes. Precisaremos continuamente dos cuidados e da proteção do nosso bom pastor. É assim que Deus nos mantém unidos ao seu rebanho, ao seu único rebanho, cujo pastor é Jesus Cristo. E o desejo de Deus é que toda a humanidade seja reunida a esse rebanho, a esse único rebanho, sob os cuidados desse único pastor que é Jesus Cristo. Mas nós sabemos que existem muitas ovelhas perdidas, muitas ovelhas rebeldes pelo mundo afora. Ovelhas, muitas delas que, apesar de precisarem, querem distância dos cuidados do bom pastor. Muitas ovelhas que preferem trilhar os seus próprios caminhos, que se consideram totalmente autossuficientes, totalmente independentes. Algumas ovelhas, talvez poderíamos até dizer, se parecem mais com lobos ferozes, que ameaçam o rebanho do que com ovelhas de fato. Mas ainda assim são ovelhas que o bom pastor quer alcançar. Ovelhas que, muitas delas, não fazem a menor ideia do risco que correm, do perigo eterno que estão correndo. E o bom pastor, ele quer alcançar a cada uma dessas ovelhas. Ele quer que cada uma dessas ovelhas ouça a voz do seu evangelho, a voz do bom pastor. Ele quer reuni-las ao seu rebanho. E para alcançá-las, ele precisa ir ao encontro dessas ovelhas. O bom pastor, nós sabemos, ele já cumpriu a sua principal missão. Ele se encarnou, ele viveu nesse mundo, cumpriu a lei de Deus, sofreu o castigo que merecíamos, ele entregou a sua própria vida por amor de suas ovelhas. E agora, com sua missão cumprida, ele estende essa tarefa para aqueles que já fazem parte do seu rebanho. Nós que somos as suas ovelhas recebemos essa missão. E foi para isso que justamente ele lá no passado preparou e capacitou os seus discípulos. Ele os preparou para serem os líderes da igreja cristã, os primeiros líderes, para que assim pudessem anunciar essa voz do evangelho que ecoa a voz do bom pastor. E os discípulos cumpriram essa missão. Se não tivessem cumprido, nós não estaríamos aqui hoje. Não só os discípulos, mas muitas ovelhas do rebanho ao longo de gerações foram ecoando essa voz do bom pastor até que ela chegasse a nós aqui hoje. E por isso estamos aqui reunidos. O rebanho nesse tempo já cresceu muito, mas ainda assim existem muitas ovelhas rebeldes, muitas ovelhas perdidas, ovelhas que precisam também ser reunidas a esse rebanho. E os perigos, eles são iminentes. Além da maldade e dos perigos que nos cercam neste mundo, nós temos também muitas falsas vozes, muitos falsos pastores, vozes que ofuscam a verdadeira voz do bom pastor, falsos pastores que se vestem, se intitulam como pastores do rebanho, mas na verdade são lobos ferozes que querem destruir o rebanho.
E a mensagem que muitas vezes esses falsos pastores trazem pode até no primeiro momento parecer inofensiva. Muitas dessas mensagens talvez até pareçam acolhedoras e até inclusivas, como por exemplo, Deus é um só. Todos os caminhos levam para Deus. Existem muitas religiões, mas no fim das contas é o mesmo Deus. Essas mensagens podem até parecer inofensivas, mas elas são extremamente perigosas, porque na verdade existe apenas um caminho, não vários caminhos. A Bíblia deixa isso claro do início ao fim. E o texto de Atos, palavras de Pedro, no texto de Atos hoje nos lembra também isso, quando Pedro ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só pastor, esse pastor é Jesus Cristo. Há um só rebanho, a igreja cristã. Nenhum outro pastor, nenhuma outra religião poderá nos conduzir em segurança ao aprisco celestial e eterno. Por isso, a urgência em testemunharmos a voz do Evangelho. E esse testemunho, ele não deve apenas ser verbal, mas ele também precisa ser prático. Ele deve manifestar-se no amor de uns para com os outros, e quem nos lembra isso é João, na primeira epístola, o texto que foi lido hoje, quando ele nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Quando nós amamos, é porque reconhecemos que Deus nos amou primeiro, porque deixamos que o amor de Deus nos transforme. E quando nós amamos uns aos outros, nós testemunhamos de maneira prática o amor de Deus para conosco. Nós testemunhamos o Evangelho de maneira prática. Foi assim que fizeram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos viveram em um mundo completamente hostil ao Evangelho. A palavra do Evangelho, a voz do bom pastor. Mas eles se reuniam nos cultos, muitas vezes escondidos, não tinham essa liberdade que hoje nós temos aqui, com essa porta aberta, o portão aberto, ninguém nos impede de estarmos aqui. Eles não, tinham que se esconder em casas, muitas vezes até mesmo em catacumbas. Mas lá eles se fortaleciam sob os cuidados do bom pastor, para que no dia a dia, no mundo hostil em que eles viviam, eles pudessem amar uns aos outros, testemunhar por palavras e também por ações a fé que eles tinham. Esse cuidado que o bom pastor demonstrava para eles, e eles demonstravam uns pelos outros. E temos relatos do texto de Atos que nos mostram a maneira como viviam os primeiros cristãos. Tanto é que os que de fora, eles olhavam para os cristãos e os admiravam da maneira amorosa como eles tratavam uns para os outros. Mas não era só entre eles, porque esse amor também se estendia, inclusive para os inimigos, para aqueles que os perseguiam. E não é à toa que em cerca de 300 anos, mesmo em meio à perseguição, o cristianismo se espalhou por praticamente todo o Império Romano. E se isso deu resultado, esse testemunho prático, com toda certeza ele também dará resultado em nossos dias. E para que nós possamos testemunhar isso, é fundamental que sempre de novo nós nos abasteçamos, fortaleçamos a nossa fé junto desse rebanho, ouvindo sempre de novo a voz do bom pastor. Testemunhar essa fé, viver essa fé na prática nem sempre será uma tarefa fácil. Seja por causa da hostilidade do mundo em que vivemos, mas também por causa das nossas próprias fraquezas. E isso pode muitas vezes nos deixar inquietos, porque nós falhamos em testemunhar essa voz do bom pastor. Talvez isso gere culpa em nosso coração. Mas aí novamente nós devemos nos lembrar o que também diz João na epístola de hoje. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E como o coração deixa de nos acusar? Quando nós confiamos em nós mesmos, nosso coração vai nos acusar. Mas quando deixamos de confiar em nós mesmos, mas confiamos em nosso bom pastor, aquele que fez tudo em nosso lugar, então sim, temos a consciência tranquila.
porque Cristo fez tudo por nós. Às vezes a gente ignora, às vezes a gente esquece esse detalhe, mas Deus nunca esquece isso. Deus sabe muito bem o que Jesus Cristo fez por nós. E Ele olha para nós através das lentes do amor de Cristo. Quando nós cremos nele, somos revestidos de Cristo. E mesmo diante de nossas culpas, nossas imperfeições, nossos pecados, Ele vê em nós a perfeição do bom pastor Jesus. E nós precisamos desse perdão, sempre de novo. E nós o recebemos aqui a cada culto. Nós precisamos continuamente fortalecer a nossa fé. E é o que nós estamos fazendo aqui, fortalecendo a nossa fé. É o que nós fazemos quando lemos a Bíblia, quando fazemos nossos devocionais domésticos, quando alimentamos a nossa vida de oração. E esses meios o próprio Deus nos deixou justamente para que continuemos sob os cuidados do bom pastor e reunidos ao seu único rebanho. Algumas pessoas acham que não há necessidade de se reunir em uma igreja cristã. Algumas pessoas acham que podem conduzir sozinhas a sua vida espiritual, mas isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Isso é tão perigoso quanto uma ovelha que se afasta do rebanho. Ela está sob perigo de ser devorada, de ser atacada. Assim, uma pessoa que se afasta da comunhão da igreja cristã, ela estará sujeita a inúmeros perigos. Ela estará sozinha. Ela estará longe desse cuidado mais intenso do bom pastor, desse amor de uns para com os outros que nós, ovelhas, vivemos entre nós. Por isso, a importância de estar sempre unido ao rebanho do bom pastor. É aqui na igreja, em cada culto, que sempre de novo receberemos o perdão dos nossos pecados e seremos fortalecidos na fé. E é essa fé que vai também nos capacitar a viver e testemunhar essa voz do Evangelho em nosso dia a dia, seja por palavras, seja por ações. E nessa missão de testemunhar a voz do bom pastor, nós não estaremos sozinhos, porque o nosso próprio bom pastor estará conosco, como Ele mesmo prometeu, nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo, nos guardando, nos amparando, nos dando tudo aquilo que nós precisamos, estando do nosso lado mesmo nas situações mais difíceis. E por tudo isso, não há nada o que temer, mesmo que as coisas aqui fiquem difíceis. No fim das contas, o que nós sabemos que realmente importa é o nosso destino eterno. E esse destino eterno, não há nada que nos tire desse destino, porque ele já está definido e não fomos nós que definimos, mas foi o próprio bom pastor que definiu esse destino. O grande banquete celestial, onde nosso cálice transbordará, ou seja, abundância em todos os sentidos. É esse lugar que nos aguarda. E esse lugar o bom pastor conquistou para nós. E aqui, a cada culto, nós fortalecemos esse vínculo para um dia celebrarmos essa grande festa no céu. Amém.